A internet é repleta de segredos e mistérios. Tem muitos sites que escondem diversos enigmas para serem resolvidos. Mas dentre tantos sites que existem na internet, existe um que se destacou por ser muito diferente e chamou a atenção de um grupo de pessoas, Mortis.com. Na página inicial do site, a única coisa que tem disponível é uma tela para você colocar um e-mail e uma senha para poder fazer login. O site ele é um mistério completo, de modo que não tem como você acessar o conteúdo do site se você não souber a senha. Mas realmente, o que chamava a atenção nesse site não era essa barreira de login, e sim que simplesmente esse site continha mais de 1 terabyte de arquivos dentro dele. 1 terabyte de armazenamento é muito espaço. Nos tempos atuais, pode até parecer bem comum, mas o problema é que esse site surgiu em 1997. Nessa época, as coisas funcionavam um pouco diferente. Em 1997, muitos computadores utilizavam a famosa internet de escada. Se você é um pouco mais novo, você não deve saber, mas essa internet ela era extremamente lenta, baixando arquivos em uma velocidade de 56 kB por segundo. E isso é extremamente lento, tanto que seria inviável alguém armazenar tantos arquivos em um site. Em 1997, também surgiu a internet de banda larga, que foi uma revolução no mundo inteiro. Entretanto, como a banda larga era uma coisa muito nova, mesmo facilitando o envio para o armazenamento de arquivos em nuvem, com certeza fazer o upload de todos esses arquivos não era nem um pouco barato. Com tudo isso, chegamos a algumas questões. Quem criou Mortis.com? Por que essa pessoa gastaria tanto dinheiro com o armazenamento de arquivos? E o mais importante de tudo, o que tem dentro desse site? Quais são os segredos que esse site esconde? Eu sou o Milk e hoje eu vou contar pra vocês a história de Mortis.com, o site mais misterioso da internet. A primeira vez que ouvimos falar sobre Mortis.com foi no 4chan, onde algum usuário estaria dizendo que por coincidência acabou se esbarrando em um site muito estranho. Boa tarde, eu estava navegando pela internet, até que me deparei com esse site estranho. Ele tem uma janela para fazer login. Eu tentei, mas eu não consegui. Isso é bem estranho. Obviamente, isso gerou bastante curiosidade em todas as pessoas do 4chan, e por conta disso, algumas pessoas formaram grupos e decidiram investigar a fundo o site. Voltando para o Mortis.com, as pessoas começaram a procurar coisas escondidas na página inicial do site. Talvez algum código, alguma dica que revelasse alguma informação, mas eles não acharam nada. Não teria nenhuma informação relevante na página inicial. Realmente, a única coisa que tinha na página inicial do site era o fundo totalmente preto e a tela para fazer login. Apesar deles não terem encontrado nada na página inicial do site, eles conseguiram descobrir algumas coisas explorando o código do site. Após alguns dias de investigação em torno de Mortis.com, foram descobertos arquivos que pesavam até 39 GB de espaço e estavam armazenados dentro do site. O site tinha terabytes de arquivos dentro dele. Era como uma imensidão de arquivos infinitos. Isso claramente chamou ainda mais a atenção das pessoas, mais pessoas do 4chan estavam de olho nesse site. E todo esse mistério que envolvia esse site ajudou ainda mais para atrair pessoas curiosas. E no fim das contas, isso acabou por ajudar na investigação sobre o Mortis.com. Após essas informações sobre essa imensidão de arquivos, as pessoas levantaram um questionamento. Quem era o dono por trás disso tudo? Nos anos 2000, a internet não era rápida. A pessoa teria que ter muito dinheiro para gastar na hospedagem do site e no armazenamento desses arquivos, fora o gasto pagando internet. Nos anos 2000, a velocidade mais rápida que tinha era de 512 kB por segundo. Explicando de uma forma mais técnica, para vocês terem noção do quão lento isso é. 512 kB é menor que 1 MB. Para você ter 1 MB, você precisa ter 1024 kB. E para você ter 1 GB, você precisaria ter 1024 MB. Enfim, tirando essas contas chatas, o que eu quero dizer é que era extremamente lento. De modo que se a pessoa tentasse fazer o upload de um arquivo de 1 TB utilizando a melhor internet possível na época, levaria em cerca de aproximadamente 504 horas.
Lembrando que eu fiz esses cálculos utilizando a melhor internet possível. Caso a pessoa tentasse fazer isso utilizando a internet de escada, o tempo seria absurdamente maior. Então, para alguém ter tantos arquivos assim e fazer o upload em um site, com toda certeza essa pessoa devia ter muito dinheiro. Outro ponto bem intrigante seria o nome do site. Mortis pode ser traduzido como morte. Com certeza tem algo muito errado com esse site. Com todas essas descobertas, o site ficou ainda mais famoso, gerando ainda mais popularidade. Não só agora existiam diversos grupos de pessoas tentando desvendar o site e descobrir os segredos dele. E todo mundo queria entrar nele. Todos queriam saber o que o criador estava escondendo. Inclusive, alguns grupos eram formados por hackers e pessoas com diversos tipos de conhecimento sobre programação. E esses grupos atacaram o site muitas e muitas vezes. O site sofreu inúmeros ataques. Tentaram invadir ele de todas as formas possíveis. E mesmo assim, depois de tudo, o inesperado ou esperado aconteceu. Ninguém conseguiu invadir o site. Mortis.com era imbatível. Tinha alguma coisa muito estranha nesse site. A segurança dele era boa demais para ser verdade. Tem que ter algo secreto o suficiente para explicar tanta segurança de maneira tão eficaz. E então, depois de todos esses ataques, começaram boatos comentando sobre como a segurança do site é extremamente difícil de quebrar. Tudo isso serviu apenas para aumentar a fama de Mortis.com. A popularidade do site crescia cada vez mais, se espalhando por diversos fóruns na internet. Mas, com toda essa fama que o site estava ganhando, começou a acontecer algumas coisas. Primeiramente, apareceu uma pessoa em um fórum comentando que tinha conseguido acessar o site. O grande problema é que não foi só uma pessoa que falou isso. Na internet inteira começaram a aparecer relatos de pessoas falando que tinham conseguido acessar o site. Entretanto, as pessoas diziam coisas diferentes. Eu consegui acessar o site. Eu coloquei uma senha e funcionou incrivelmente. A tela ficou preta e começou a tocar uma música sinistra. Ontem à noite eu consegui entrar em Mortis.com e é totalmente bizarro. É um emaranhado de gore, tem vídeos que são explícitos, de violência, abuso, é uma cena horrível. Não entrem, denunciem. Eu faço parte de um grupo de hackers. Após algumas semanas, conseguimos quebrar o código e acessar o site. O conteúdo dentro são diversos documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Eu não sei por que alguém guardaria esses documentos online, mas isso com certeza vai prejudicar alguém. De fato, todos esses relatos que apareceram pela internet, tudo era muito intrigante. Tudo poderia ser verdade, mas também tudo poderia ser mentira. Fora que as pessoas estavam contando versões diferentes da história. Um tempo se passou e essas pessoas que supostamente teriam acessado o site, elas não conseguiram provar que realmente tinham acessado o site. Então o que aconteceu é que todos esses relatos foram taxados como mentiras. As pessoas não queriam trolls, elas realmente queriam saber a verdade. E é por isso que se você conseguisse acessar o site, você teria que provar que conseguiu acessar. E no meio desse caos que estava acontecendo no 4chan, surgiu uma luz no fim do túnel. Um nome que foi capaz de animar as pessoas. Thomas Ling. Após uma série de investigações, alguns usuários acreditavam que Thomas Ling era o criador do site. Porém, é muito difícil comprovar qualquer informação sobre Thomas Ling, inclusive se ele realmente chegou a existir. Algumas pessoas descobriram que o domínio desse site estava no nome de alguém que supostamente se chamava Thomas Ling, e o site ele teria sido registrado em 14 de novembro em 1997. E agora que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Fazendo uma busca por domínios no nome de Thomas Ling, eles descobriram que na verdade, Thomas Ling não tem apenas um site, e sim que ele possui 24 sites registrados em seu nome. Dentre todos esses sites, alguns sites chamaram mais atenção das pessoas do que outros. Dando uma olhada nessa lista de sites, um dos sites que chamou a atenção se chama Cthulhu.net. Esse site ele era particularmente perturbador, pois nesse site só havia uma página totalmente preta com uma peça de xadrez, e abaixo estava escrito uma frase: morto, mas sonhando.
esse site ele conseguiu se destacar dos outros, principalmente por todo esse ar misterioso que ele passa. Alguns grupos investigaram a fundo esse site e realmente o site não parece passar nenhuma informação de fato. Mas os usuários acharam uma possível explicação para esse site. Cthulhu é uma entidade cósmica, é uma criatura criada por um escritor norte-americano, onde essa criatura aparece com frequência nos mitos de Lovecraft. Essa entidade teria proporções gigantes e também teria uma aparência híbrida, sendo um ser humanoide com uma mistura de dragões e polvos. Logo após conseguirem essa informação, eles também descobriram o significado por trás da frase. Morto mas sonhando é uma frase que faz referência às histórias originais, que saiu diretamente do livro, e essa frase ela também aparece em 2 livros. O site Cthulhu.net, apesar de ser muito estranho, aparentemente ele não tinha nenhuma informação relevante que ajudasse a desvendar o mistério de mortes.com. Nesta lista imensa de sites, outro site chamou a atenção das pessoas, um site chamado Dental Feelings. Esse site ele era basicamente uma página para procurar serviços voltados para a odontologia. No caso, procurar serviços de dentistas e entre outras coisas. Esse site ele chamou bastante a atenção, não pela sua funcionalidade em si, pois realmente o site não tinha nada demais, porém algumas coisas começaram a fazer bastante sentido. Já que as pessoas agora tinham um nome, as coisas ficaram um pouco mais fácil. O nome Thomas Ling. Conseguiram rastrear todos os dados dessa suposta pessoa, e no meio de tanta informação tinha uma espécie de certificado. Ele também estava como proprietário de uma empresa chamada DFI.inc, que pode ser uma abreviação para Dental Feelings. Agora que as pessoas tinham todos os dados possíveis do criador do site, as coisas ficavam mais fáceis. Depois das pessoas se animarem com essa progressão, surgiu uma localização: Sydney, na Austrália. Alguém tinha achado um Thomas Ling que morava lá. Foi assim que começou uma breve investigação sobre esse Thomas Ling, até que conseguiram um endereço. Tudo parecia estar indo muito bem. Era só eles irem lá até o local e procurar por essa pessoa. Porém, algo estava errado. Apesar de existir um Thomas Ling em Sydney, na Austrália, o seu endereço na verdade estava dando para lugar nenhum. No endereço exatamente era um terreno baldio, não tinha nada lá. Essa situação só deixou as pessoas ainda mais curiosas. Será que realmente existe algum Thomas Ling? Se essas informações que as pessoas conseguiram realmente estão corretas, por que o endereço do Thomas levou a um terreno abandonado? Algum tempo se passou e as pessoas continuaram investigando, surgindo mais e mais locais e endereços. As pessoas estavam loucas atrás de qualquer informação sobre esse cara. Porém, todos esses endereços que apareciam relacionados ao Thomas nunca levavam a lugar nenhum. Ou era um armazém vazio, ou não tinha nada no endereço. Mas o mais bizarro disso tudo é que alguns desses endereços de possíveis Thomas Ling que foram aparecendo com o tempo, muitas das pessoas que supostamente utilizariam esse nome, incluindo as pessoas próximas a ele, todas as pessoas relacionadas ao Thomas Ling de certo modo, todas elas já teriam morrido há bastante tempo. Era como se tudo que girasse em torno de Thomas Ling não estivesse mais vivo na Terra. Mas isso ainda não era motivo para desistir da investigação. No meio de tudo isso e de todos os endereços encontrados, surgiram até números de telefone do possível Thomas Ling. E apesar das pessoas ligarem, elas nunca foram respondidas. Algumas pessoas tentaram entrar em contato via e-mail, utilizando contas de e-mail que estavam associadas ao servidor de hospedagem e ao próprio site. Entretanto, essas pessoas nunca foram respondidas. Como vocês devem imaginar, a esse ponto a internet estava um caos. Era como se o Thomas Ling não existisse. Tudo que era relacionado a ele simplesmente não levava a lugar nenhum. Mas aconteceu algo. A página inicial do site, ela foi alterada. Pela primeira vez em muito tempo, um grande progresso estaria acontecendo. Mas talvez não da forma que as pessoas gostariam. A página inicial de mortes.com teria sido alterada para uma mensagem. Olá, ultimamente venho recebendo mais atenção do que eu gostaria. Sei que muitos de vocês estão curiosos, mas a única coisa que tem nesse site são fotos e vídeos do meu casamento. Peço que, por favor, deixem o site em paz. Após essa mensagem, o registro de mortes.com dentro do Wayback Machine foi retirado manualmente. Já que o site não estaria mais no Wayback Machine, era impossível você ver como o site funcionava antigamente. Por
por mais irreal que fosse o Mortis ser um site feito para armazenar fotos de um casamento, pois 1 TB de espaço para guardar arquivos é muita coisa. Mas ainda existia a possibilidade disso ser real, e o site ser realmente para guardar algumas fotos de casamento. Ainda existia a possibilidade desses grupos de pessoas apenas estarem enchendo o saco de uma pessoa totalmente inocente. Alguns anos se passaram, chegando em 2011, e quando o site simplesmente saiu do ar, e quando o Mortis foi retirado do ar, a grande maioria dos sites relacionados ao Thomas Ling foram retirados do ar também. Ainda existiam algumas pessoas que estavam investigando os outros sites relacionados ao nome de Thomas. Exercio.com. Esse foi um dos sites que também foi retirado do ar, junto ao Mortis, mas ainda é possível ver seu conteúdo. Abrindo o HTML do site, é possível ver como era o site antigamente. O site ele era para ser uma espécie de vitrine ou de portfólio para, aparentemente, uma moça que fabricava tapetes. Dentro do site, existem 2 tapetes que chamavam a atenção. Não pelos tapetes, até porque eram somente tapetes, porém a descrição do produto passava algumas informações. Um dos tapetes teria sido feito para uma pessoa chamada Josh e o outro tapete para uma pessoa chamada Jeffrey. E esses nomes, eles não são aleatórios. Essas pessoas também possuem sites com seu nome, sendo eles joshualing.org e também jeffreyling.org. E também existe outra pessoa com o nome Ling na lista de sites que pertenciam ao Thomas, karenling.com. Inclusive o próprio Thomas tinha um site em seu nome, thomaslingdds.com. E por mais que essas pessoas estejam diretamente relacionadas ao Thomas e tenham até mesmo sites em seu nome, a realidade é que, para a tristeza de todos, esses sites eles não tinham nada demais. Tirando o site exercio.com, todos os outros sites continham apenas a mesma imagem em todos eles. O mais provável é que o Thomas teria comprado os sites para seus filhos e que em algum momento eles poderiam utilizar o site. Para a infelicidade das pessoas, parecia que o mistério envolvendo Mortis teria chegado ao fim. Muitas pessoas simplesmente pararam de investigar o site e resolveram deixar o dono do site em paz. Enquanto o assunto relacionado ao Mortis já estava esfriando e as pessoas não tinham mais tanto interesse, aconteceu algo que chamaria atenção novamente para esse site. Em 2020, o domínio de Mortis foi renovado no nome de Thomas Ling. Após o domínio ter sido renovado, os olhos das pessoas voltaram novamente ao site. O site ele ainda estaria fora do ar, mas o domínio ainda estaria ativo. Se Thomas realmente não queria atenção, por que ele renovaria o domínio do site? A única real razão existente para essa renovação de domínio seria para tentar vender no futuro. E sejamos francos, sinceramente, se o Thomas tivesse interesse em vender o domínio de Mortis, ele já teria vendido há bastante tempo. As pessoas ficaram de olho no Mortis.com para ver se o site voltaria ao ar ou se iria acontecer alguma coisa, alguma mensagem, algum aviso, alguma pista, mas para decepção de todos, o site ele continuou fora do ar. Em 2020 ainda, um novo site apareceu na internet, um site que era idêntico ao Mortis, onde seu nome seria mortis.cc. Ninguém sabe ao certo o que era para ser esse site, a maioria das pessoas acham que é apenas uma homenagem, mas realmente mortis.cc não tem nenhuma ligação direta com o mortis.com. Pelo menos não até agora. O Mortis.cc está registrado no nome de uma empresa chamada Chip. As pessoas realmente não deram muita atenção ao Mortis.cc, pois todo mundo acredita que realmente não tenha nada demais nesse site. E o site original ainda continua fora do ar. Atualmente, o site original do Mortis continua fora do ar. Thomas Ling continua renovando o domínio. Algumas pessoas até tentaram montar esse quebra-cabeça utilizando os outros sites relacionados ao Thomas Ling e particularmente não tem nada demais nessas teorias. A única teoria relevante e que realmente faz algum sentido foi feita por um youtuber. Esse youtuber ele fez uma investigação sobre o caso, tentando achar uma solução para todo esse mistério. E o que as pessoas mais consideram verdade é que Mortis.com foi um site para hospedagem de filmes piratas. Porque durante as primeiras investigações que foram feitas no 4chan, havia indícios que dentro do site haveria uma espécie de media player, no caso uma função para reproduzir vídeos, e alguns arquivos do site teriam nomes de filmes. Por mais que a pirataria seja algo comum aqui no Brasil, ainda não deixa de ser crime. O mais provável é que Thomas usava esse site para piratear filmes e ver com um certo grupo de pessoas, por isso precisaria da senha de acesso.
e como repentinamente apareceu um monte de gente de olho no site e mexendo nas coisas dele, o Thomas tirou todos os sites do ar, com medo de ser exposto ou ter algo vazado. Um usuário do 4chan, em 2013, fez um questionamento que eu particularmente concordo bastante. Eu acho muito difícil o Thomas ter comprado o domínio do site e começado a fazer o upload por volta dos anos 90. Tendo toda a dificuldade que eu já tinha mencionado antes, o mais provável é que ele comprou o domínio do site e manteve o site inativo por alguns anos. Até porque, apesar do site ter sido criado em 1997, não existe realmente nenhuma prova que desde o início o site estaria fazendo upload de arquivos. Faz muito mais sentido que Thomas tenha esperado um pouco para começar a fazer seus uploads. Com o avanço da tecnologia e principalmente o avanço da internet, facilitaria muito mais as coisas. Mas toda essa história ainda não me desce muito bem, porque um renomado doutor, dono de vários sites, teria um site tão suspeito assim. Eu acredito que dinheiro não seria um problema para Thomas, e eu particularmente não vejo muitos motivos para ele querer ver filmes piratas. E vamos ser sinceros, Thomas Ling é muito esperto, e provavelmente ele só deixou essas pistas para distrair as pessoas que estavam investigando. Seja o que for, o que existe dentro de mortes.com, nós nunca saberemos. E tudo isso continua um mistério sem solução. Um agradecimento aos membros do canal e muito obrigado ao Rintune por ter aceitado participar desse vídeo. Eu sou o Milk, se inscreve se não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo.